Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos. Que bom estar junto com vocês nesta manhã para mais uma aula da palavra e que espero e desejo que todos estejam bem, estejam com saúde, com paz, com tranquilidade nos seus corações. E antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, que vamos tratar sobre cuidando do corpo com moderação, né? Eu gostaria de orar antes com vocês. Pai querido, obrigado, Pai, por esta manhã, pelo novo dia que o Senhor nos concede. Obrigado porque nós podemos parar um pouco para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, para ouvirmos aquilo que o Teu Santo Espírito colocar nos nossos corações, Pai. Pai, obrigado por esse momento. Abençoe a cada pessoa, cada irmã, cada irmão nesta manhã. Abençoe as famílias, Pai. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Minhas queridas, meus queridos irmãos, como eu falei, nós vamos tratar hoje de cuidando do corpo com moderação, né? E esta aula da revista, ela trata daquilo que o pastor no início do ano nos trouxe uma aula sobre o cuidado do corpo, né? De que nós precisamos ter para que Deus possa usar-nos para a sua obra. Então, para que Deus possa nos usar para fazer a sua obra, nós precisamos estar bem de saúde, né? Estarmos bem fisicamente. Então, é sobre isso que nós vamos falar. E a aula de hoje, a revista, ela aborda 3 pontos. A saúde ou culto ao corpo, templo de Deus e os pecados contra o corpo. Então, esses 3 tópicos é que nós vamos tratar hoje nessa nossa aula. Amém? Muito bem, então, cuidando do corpo com moderação, né? Então, nós temos aqui algumas imagens, né, onde já nos mostram alimentação sadia, exercícios físicos e também cuidando, né, da nossa parte espiritual, né? Então, o nosso texto de hoje, diríamos assim, por uma meditação mais imediata, nós temos em 1 Coríntios 6, 19, que diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o texto bíblico está também em 1 Coríntios 6, a 12 a 20, de 12 a 20, né? Então, esse texto é um pouco longo e eu pediria que os irmãos lessem depois esse texto, mas eu queria apenas passar o versículo 12, que é um versículo, acho que todos já ouviram, né? Algumas vezes sabem esse versículo. Esse versículo, então, 1 Coríntios 6, 12 fala: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, esse é o versículo 12, não é? do capítulo 6 de 1 Coríntios. Muito importante, né? Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? E saúde ou culto ao corpo, né? E interessante que nós aqui podemos ver que várias imagens onde fica muito evidente
a busca da saúde, né, física. Então nós vemos aqui pessoas, várias imagens, e a medicina nos alerta sobre a necessidade de uma boa alimentação, de atividade física, sono adequado, um check-up médico, atividades de lazer, não é? Tudo isso para a nossa saúde. Mas eu queria abordar aqui o culto ao corpo, não é? O que nós temos visto nos dias atuais na nossa sociedade é uma busca muito grande da parte estética, não é? Do corpo, um culto quase ao corpo, né? Nós vemos aqui as imagens, né? Pessoas extremamente fortes, né? Aqui as imagens dessas duas moças, né? Buscando a cirurgia plástica, né? Uma inclusive está com a boneca Barbie e me dá a impressão, não é, de que ela está se modelando para chegar ao padrão da Barbie, né? Então são exageros que nós encontramos hoje nos dias atuais e que a mídia trabalha muito com isso, né? Então, mas o que nós temos visto, na verdade, é um culto ao corpo na busca de padrões estéticos altos e até inatingíveis, né? E eu imagino que muitas pessoas imaginam um padrão estético e que acabam não alcançando isto. E creio que isso pode gerar, às vezes, muitas frustrações, né? E vemos também nos dias atuais um aumento enorme de cirurgias plásticas, né? Ou seja, todos querendo buscar um padrão que muitas vezes a mídia nos coloca, a mídia fala, aborda e valoriza isso, né? Então é um cuidado que nós precisamos ter sobre isso. E nós precisamos vigiar. Então, em 1 João 5,19, ele fala que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, é um cuidado que nós precisamos ter para que nós não vamos por outro lado do culto ao corpo, né? Deste orgulho, desta vaidade exacerbada, né? Na busca do padrão do corpo, não é? Então, nós temos o dever de cuidar do nosso corpo, né? Nós fomos criados para a glória de Deus, como diz ali em Isaías 43:7, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória é que formei e fiz. Então, o nosso corpo, nós fomos criados por Deus, né? A nossa essência deve ser conservada pura, santa e agradável. Está lá em Romanos 12, 1, 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, aqui há um chamado para que nós realmente cuidemos do nosso corpo, né? É muito importante nós termos esse entendimento. E o dever de cuidar do corpo envolve, né? Hoje, nos dias atuais, nós temos que ter cuidados, né? E nós sabemos que o estresse e sedentarismos, por exemplo, são os males do século, né? O cuidado, muitos inclusive, é interessante que a revista chama a atenção disso, que muitos pastores têm descuidado da saúde pela sobrecarga que o ministério impõe de trabalho,
né? Então, isso são pontos importantes. E as doenças cardiovasculares, né? A obesidade, diabetes e hipertensão são doenças hoje que estão causando mortes em números muito grandes. Nós vamos ver um pouquinho à frente, né? Então aqui até nós apresentamos um desenho que diz que nunca é tarde para começar, né? Para combater esses males do século, né? Nós temos que ter um cuidado sobre essas doenças, né? Então, as causas de mortalidade no Brasil, e segundo o relatório do Ministério da Saúde de 2016, a primeira causa de morte são as doenças cardiovasculares, e que morreram naquele ano 185.192 pessoas por essa causa, né? Em segundo lugar, vem os acidentes cerebrovascular, 107.658. São números muito grandes, né? Nós hoje temos aproximadamente 116 mil mortes com o Covid-19, que é um número assustador, não é? Mas esses números estão, conforme esse relatório do Ministério da Saúde de 16, que hoje já com certeza já são maiores, não é? Mas são números muito elevados de mortes por doenças do coração e de cérebro vascular, não é? E é interessante nós notarmos aqui sobre a questão da obesidade, do sobrepeso, né? Há um aumento de 67,8% do número de obesos no Brasil entre 2006 e 2018, ou seja, 11% que em 2006 eram 11,8%, passou para 19,8% em 2018, né? E é interessante os dados desse relatório do Ministério da Saúde, de 2019, inclusive, né? Que no Brasil 55,7% da população tem excesso de peso, né? Estão acima do peso, né? Da sua massa de gordura, né? Então é algo que preocupa, né? Preocupa. Então nós precisamos ter um cuidado com a nossa saúde, com o nosso corpo, né? E então, entre o culto ao corpo e a saúde do nosso corpo, nós temos que buscar um equilíbrio, né? E como diz aqui em Marcos 8, 36, 37, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Não é? Isto é óbvio que vem ao encontro dessa realidade do equilíbrio, quer dizer, nós não podemos buscar cultuar o corpo, né? Quer dizer, buscar esse padrão que a mídia nos coloca, né? E buscar o equilíbrio na saúde, né? Cuidar da nossa saúde, né? E a revista usa aqui usa a figura do sal na terra, né? Como um ponto de equilíbrio e de harmonia, né? Cuide do corpo, mas cuidado com os exageros e padrões impostos pelo mundo. É isso que que a revista chama muita atenção, quer dizer, entre a saúde e o culto ao corpo, né? Então nós precisamos buscar esse ponto de equilíbrio, né? O outro ponto que a revista trata é que nós somos templo de Deus. O nosso corpo é santuário de Deus, né? O nosso corpo pertence a Deus. Por isso, somos mordomo do nosso corpo e devemos mantê-lo santo e agradável a Deus. E é interessante quando ele diz aqui que nós somos mordomos do nosso corpo. Isso
mordomo, o que vem a ser mordomo? Né? Mordomo é aquilo que nós recebemos de Deus para administrar, para cuidar. Então, se nós somos mordomo do nosso corpo, nós temos a obrigação de cuidar desse corpo, né? De bem cuidar do corpo. Então, novamente, a saúde, os cuidados com a saúde desse corpo, ele é importante, faz parte dessa nossa tarefa de mordomos do nosso corpo. Nós precisamos ter esse cuidado, né? E na conversão, o nosso corpo passa da dominação do pecado a santuário do Espírito Santo. Então, quando nós nos convertemos, né? Quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, né? O nosso corpo passa então da dominação do pecado para sermos o santuário do Espírito Santo. Por isso devemos mantê-lo arrumado, cuidado e santo, né? E lá em Romanos 12:1, né, como já foi lido anteriormente, mas estou repetindo aqui novamente, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós somos, o nosso corpo, ele é santuário de Deus. Né? Isso é muito importante, nós termos essa consciência, essa consciência muito clara, né? Para que nós realmente tenhamos o cuidado. Como eu me lembro do que o pastor Magno falou no início do ano, da aula sobre a saúde, né? O cuidado com o corpo, em que ele dizia, realmente, nós precisamos estar bem fisicamente, termos o nosso corpo bem equilibrado para podermos fazer a obra do Senhor, né? E para que nós possamos ir e fazer a obra de Deus, né? Então nós somos templo de Deus, o nosso corpo pertence a Deus, né? E nos dias atuais, muitos acham que podem fazer o que quiserem do seu corpo, né? Mas eles se tornam escravos do pecado, né? Porque, na verdade, o corpo não nos cabe fazer o que nós queremos, porque, como eu falei anteriormente, nós somos mordomos desse corpo, né? Nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo não nos pertence, nós fomos comprados por um alto preço, né? Por um alto preço pelo sangue de Jesus, né? E 1 Coríntios 19:20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Né? Que frase maravilhosa, né? É importante nós termos essa consciência muito, muito firme, né? De que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, né? E que ele habita, que o Espírito Santo habita em nós, né? E que o corpo não nos pertence, né? Se assim pensarmos, né? Como eu falei acima, nós nos tornamos escravos, né? Nós nos tornamos escravos disso, né? E o terceiro ponto aqui da nossa aula de hoje, né? Fala sobre pecados contra o corpo, né? Então, nós temos que, evidentemente, que cuidar do corpo, a saúde física, né? Mas também o cuidado contra a parte espiritual, né? Nós temos que ter essa compreensão
E esse entendimento de que nós precisamos cuidar da nossa saúde, mas também cuidar do nosso espírito, né? Do nosso corpo, quanto a pecados que possam afetar o nosso corpo, né? Então, o primeiro ponto que é colocado aqui neste momento chama-se a glutonaria, né? É um termo que eu creio que todos já ouviram, né, falar sobre isso. A famosa frase comer além dos limites, né? Muitas vezes nós, como falo, comemos pelo olhar, pelo olho, né? Então é comer além dos limites. E isso nós sabemos que não faz bem para o nosso corpo, né? Ele causa problemas, né? E em Gálatas 5, 21 diz: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Está em Gálatas 5:21. Deus quer fazer a sua obra através de nós. Então, nós precisamos zelar pelo nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo para que Deus possa nos usar, para que nós possamos nos colocar à disposição. Deus realiza a tua obra através de nós. Né? Mas nós precisamos estar bem, nós precisamos estar com saúde, nós precisamos estar andando, não é? Nós precisamos ter resistências. Não é? Então, isso é muito importante. Quer dizer, então nós temos que cuidar do nosso corpo e principalmente cuidar dos pecados contra o corpo. Né? E isso nós precisamos estar atentos a isso. Né? E esse ponto 1 aqui, a glutonaria, exatamente se opõe àquele ponto que nós abordamos lá no início sobre a saúde, uma boa alimentação, né? Um cuidado com sal, com gorduras, né? Então nós temos que cuidar. Então a glutonaria, comer além dos limites, e principalmente se não houver um pouco de seletividade dos alimentos, ela se torna pior ainda, né? Ela se torna realmente algo muito prejudicial ao nosso corpo. Aqui ainda dentro desse item, né, do pecados contra o corpo, nós temos a fornicação, né? A fornicação é a prática da relação sexual entre solteiros, né? E é um pecado contra o corpo, porque ela é obra da carne, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Está em Gálatas 5:19, né? A Bíblia nos fala que estas obras são obras da carne, portanto são pecados, né? E a fornicação, uma das consequências, né, consequências da fornicação, nós temos as doenças sexualmente transmissíveis, que são a DST, né, a AIDS, a gravidez precoce, indesejada, né, feridas na alma, que causam feridas na alma. Né, e, amados, então nós precisamos ter esse cuidado. E olhem os números que aparecem aqui da AIDS, que hoje, nos dias de hoje, nós temos 900 mil pessoas infectadas pela AIDS. O ano passado eram 866 mil pessoas. Então nós tivemos um crescimento aí de praticamente 4%. E este é um número que era um percentual que já foi maior no início, mas que ainda continua crescendo, né? Então nós temos que ter um cuidado muito grande. E
quanto às doenças sexualmente transmissíveis, é um número impressionante de casos que acontecem, né? E então nós temos que ter cuidado. E isso vem muito pela prática da fornicação, né? A gravidez precoce indesejada, né? Que muitas vezes as meninas, né, de baixa idade, né, de 11, 12, 13, 14, né, se engravidam, né, por essa prática da fornicação. E quantos problemas, né, causam isso, né, para a filha, para a família, né, todos que estão envolvidos com essa gravidez precoce indesejada, né? Então nós precisamos realmente ter muito cuidado com todas essas consequências que advêm da fornicação, né? Que é a prática da relação sexual entre solteiros. E lá em Romanos 3:23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é algo que nós precisamos ficar muito atentos, queridos. Um outro item, né, dentro dos pecados contra o corpo é o adultério, né? É uma relação sexual de pessoas casadas, já casadas, com outras que podem ser solteiras ou casadas, né? E Deus abomina o adultério. Nós não vamos entrar aqui em todo aquele texto lá de Mateus que fala sobre adultério, até porque o pastor, algum tempo atrás, nos trouxe uma aula exaustiva, né, sobre o adultério, os textos, a interpretação do texto bíblico. Então nós não entraremos, né, nessa discussão, né? Mas que o adultério é um pecado contra o nosso corpo, né? Não há dúvida nenhuma, né? Então lá em Êxodo 20:14, Êxodo fala: não adulterarás, né? E Levítico 18:20 diz: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela, né? Então a Bíblia nos alerta, a Bíblia fala sobre isso, né? Nos mostra o caminho, né? E Deus o abomina, pois contraria a lei natural do matrimônio, né? O casamento, o matrimônio é feito para que nós tenhamos uma vida voltada para o nosso cônjuge, né? Então ele fere a lei natural do matrimônio, né? E Jesus diz que o adultério, interessante nós termos isso muito claro, ocorre primeiro no coração. Porque aqui em Mateus 5:28, Jesus fala: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o adultério já acontece no nosso coração, no nosso pensamento. Se nós olharmos com este olhar que fala aqui o texto 5:28, né, com intenção impura, nós já cometemos, já adulteramos. Então nós precisamos vigiar o nosso olhar, né? Nós precisamos vigiar o nosso pensamento, né? Então é muito importante nós termos esse entendimento, né? Esse cuidado, não é? Então nós precisamos estar atentos a isso, clamar a Deus para que Ele nos ajude a mantermos um olhar puro, né? Um olhar puro, porque o mundo atual nos coloca diante de convites, né, muito fortes e escancarados, né? O mundo atual, como diz, nós já lemos, o mundo jaz no maligno, né? Então o mundo busca, né, esse tipo de pecado, né, do adultério, da fornicação e tudo mais, não é?
E nós temos ainda um outro pecado contra o corpo, que é denominado a prostituição, né? Que ela é mais abrangente até, porque são todas as práticas sexuais pecaminosas, e ele inclui inclusive o homossexualismo, né? Que é uma prática pecaminosa, né? Então, e em 1 Coríntios 6, versículo 9b e 10, diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Né? Uma palavra dura. Né? E ainda em 1 Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então nós precisamos fugir disso. Né? Novamente, amados, precisamos clamar a Deus, clamar ao Espírito Santo, para que nos mostre, que nos afaste desses perigos. Né? E nós sabemos que o inimigo é um especialista em procurar perverter os corações, não é? Achar fórmulas mágicas e fórmulas de perversão do ser humano, do homem. Né? Então nós temos hoje a pornografia. Né? Quantas pessoas estão viciadas em pornografia? Amados, e o que é preocupante que esta pornografia, filmes impróprios, né, são coisas que acontecem, lamentavelmente, dentro das nossas igrejas. Né? Então nós precisamos orar sobre isso, amados. Nós precisamos orar, clamar a Deus para que Deus nos ajude a vencer esses pecados contra o nosso corpo. Né? Filmes impróprios, né? Filmes pornográficos, né? Filmes impróprios. Né? Hoje a internet é uma facilidade tremenda sobre isso. Né? Então, muito cuidado, amados e amadas. Né? Nós precisamos estar muito atentos a isso. Né? Tem a pedofilia, né? Que é um mal terrível, né? Contra as nossas crianças. Né? Então nós temos que realmente clamar a Deus para que Deus nos preserve, para que Deus nos ajude a vencer os pecados contra o nosso corpo. Porque se nós pecamos contra o nosso corpo, nós pecamos contra Deus. Né? Nós estamos tirando o Espírito Santo do nosso coração e dando margem e dando espaço para o inimigo. Né? Então aqui em Efésios 4, 27 fala: nem deis lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Né? Não podemos ficar desatentos a essas fórmulas que o inimigo tem usado para nos perverter, para perverter o homem. Né? Então não contamine o seu corpo e a sua alma. Né? A retidão diante do Senhor traz saúde física, mental e espiritual. Amados, essa é uma verdade. Né? Na medida que nós andamos com retidão diante do Senhor, né? Com certeza nós teremos uma saúde mental, uma saúde física e espiritual muito melhor. Né? Porque isso é desejo do Senhor. E eu creio, Deus deseja a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Deus quer, né? Ele nos coloca à disposição os meios necessários para isso. Né? Nos dias atuais, não é? Nós temos a medicina, a parte médica que nos ajuda a buscarmos
soluções para possíveis doenças ou possíveis desvios da saúde, né? Então é muito importante nós termos essa consciência plena de que nós precisamos estar com o Senhor, precisamos caminhar com o Senhor, precisamos fazer com que Deus tome o nosso ser por completo, né? Então esta aula para mim foi extremamente também importante e de muita reflexão, né? Então, como eu já falei, a retidão diante do Senhor traz saúde física, mental e espiritual, né? E a Bíblia nos exorta a nos mantermos puros e saudáveis, né? Em 1 Coríntios 10, 31, fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Com este versículo nós estamos assim terminando essa reflexão desta manhã, mas é importante, nós precisamos decorar isto aqui, né? Portanto, quer comais, se nós formos comer, se nós formos beber, ou façais outra coisa qualquer, né? Tudo aquilo que envolve a nossa vida, né? Fazei tudo para a glória de Deus, fazei tudo para a glória do nosso querido e amado Deus. Então, eu espero que nesta manhã Deus tenha falado ao coração de cada um dos queridos, né? Que esta reflexão bastante breve, né? Nos sirva, né? Para uma reflexão, para que nós de fato venhamos a cuidar do nosso corpo fisicamente, né? Mentalmente e também espiritualmente. Espiritualmente, tendo atenção muito especial para os pecados contra o corpo, né? Para esses pecados que nós abordamos, né? Porque se nós não tivermos atentos, né? Porque muitos desses pecados, porque nós pecamos, né? Então nós temos que clamar a Deus para que Ele nos ajude a superar essas dificuldades, esses pecados, né? Para que nos afaste desses pecados, né? Portanto, esse versículo, 1 Coríntios 10, 31, que nós tenhamos ele decorado, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amém? Amados, que coisa maravilhosa, não é? Nós podermos ter essa certeza de que Deus quer. Temos essa certeza de que Deus quer a nossa saúde, Deus deseja que estejamos bem, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar o Senhor, dar espaço ao Senhor, né? Para que Ele nos ajude a vencer as dificuldades que por acaso tenhamos, né? Que nesta manhã Deus possa estar trabalhando no coração de cada um, né? Se há algo, né, dentro de tudo isso que foi abordado aqui nesta aula desta manhã, que Deus possa estar usando o Santo Espírito para ajudar a cada um que tenha algum problema nessa área, que possa estar sendo curado nesta manhã, em nome de Jesus. Este é o meu desejo e muito obrigado por podermos entrar na casa de cada um nesta manhã. E eu queria orar para nós encerrarmos a nossa reflexão desta manhã. Pai querido, Deus eterno, Pai de amor, obrigado, Pai, por esta palavra. Nos ajuda, Pai, a meditarmos mais sobre, a Tua palavra, que fala sobre o nosso cuidado que devemos ter com o nosso corpo, tanto na parte física, Pai, quanto a parte mental e espiritual. Deus nos ajuda, Pai, a vencermos as nossas tendências, Pai. Nos ajuda, Pai, a superarmos, Pai, as nossas vontades muitas vezes, Pai.
Oh Deus, a glutonaria, Senhor amado. O nosso culto ao corpo, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, nesta manhã. Oh Deus, nos traz, Pai, saúde. Nos ajuda, Pai, a termos uma saúde física, mental e espiritual, de acordo com a Tua vontade, para que tudo seja feito para a Tua glória, Senhor amado. Pai, obrigado pelo Teu amor. Eu te peço nesta manhã que o Senhor esteja abençoando cada irmã, cada irmão nesta manhã, Pai amado. Oh Deus amado, traz saúde física, mental e espiritual a cada um de nós nesta manhã. Eu te peço assim, Pai, em nome de Jesus. Meus amados, um bom domingo abençoado, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada irmã, cada irmão nesta manhã, dando graça, paz, harmonia no seu coração. Amém? Portanto, um bom domingo, um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês nesta manhã. Um abraço grande. Amém.